Começou a gravar, vou apresentar minha tela. Minimizando. Muito bem, então. Então, agora nós faremos a nossa aula 7. Bom, antes de começar a aula propriamente dita, queria lembrar, né, que nas aulas anteriores nós terminamos estudando esse limite aqui, o que significa limite de x indo a A de f de x ser igual a mais infinito ou a menos infinito, né? Em rápidas palavras, né? Nós vimos que o que acontece? No caso em que vai para mais infinito. Nós vimos isso daqui também lateralmente, né? Mas vamos colocar aqui no caso que vai para mais infinito. Seria uma coisa assim, né? Ó. Esse cara aqui é o A. Certo? Então, nós vimos que, por exemplo, que essa reta x igual a A é dita assíntota vertical. O que está acontecendo aqui, né, é que a ideia é que o gráfico da tua função está se aproximando desta reta vertical. E por isso que se chama assíntota vertical, tá bom? Bom, a pergunta mais natural possível que nós poderíamos fazer é: podemos fazer ou pensar, escrever pensar, no gráfico, se aproximando de uma reta horizontal? Então, é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, de novo, limite de x indo a do f de x sendo mais infinito, que é esse caso, ou menos infinito, que seria uma coisa assim, o gráfico está se aproximando da reta vertical. Agora nós queremos pensar se ele pode estar se aproximando de uma reta horizontal. Vamos fazer alguns exemplos para nos motivar. Por exemplo, digamos que eu tenho essa reta aqui horizontal. Aí eu queria pensar em alguma coisa que o gráfico está ficando parecido com essa reta. Por exemplo, esse desenho que eu fiz. Ou, do outro lado, certo? Os gráficos que têm o comportamento da função à esquerda, eu vou dizer que o limite da função indo a mais infinito é L. Por quê? Porque a ideia é que conforme o meu x aqui está crescendo cada vez mais, o meu f de x está ficando parecido com o L, certo? E esse outro da direita, eu vou dizer que o limite de x ainda menos infinito da f de x é L. Por quê? Conforme eu estou indo para a esquerda, o gráfico, o f de x está cada vez mais parecido com a reta horizontal x igual a zero, x igual a L, y igual a L, desculpa. Tá bom? Vamos então agora definir formalmente. Essa é a ideia intuitiva desse limite. Agora vamos definir formalmente. O que isso significa? Horas, vejamos. O que significa? Cada vez que eu estou, quanto mais para a direita eu estou, mais perto de L eu estou, certo? Então, aquela mesma velha história do limite que a gente tem. Mesma ideia. Eu vou, para qualquer L que eu pegar, eu vou ter que
vai existir um número, digamos M, que a partir desse M, todo mundo que tiver para frente dele, o f de x vai estar caindo. O f de x está caindo dentro desse intervalo, L menos epsilon, L mais epsilon, certo? Então, o que acontece, né? O que significa, então, o limite de x indo ao mais infinito de f de x é igual a L? Isso significa que, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um m maior do que zero, tal que eu vou ter que, se o x for maior do que m, então eu tenho que o f de x está naquela vizinhança. O que significa o f de x estar naquela vizinhança? Significa que módulo de f de x menos L perde para epsilon, tá bom? Essa é a definição, então, do limite da f de x com x indo ao mais infinito ser igual a L. E menos infinito, ora, é a mesma coisa. Só que no lugar de ser a partir de um M, todo mundo para frente do M está dentro do intervalo, no limite do menos infinito, todo mundo que está para trás do M estará dentro do intervalo. Ou seja, isso significa que para todo epsilon maior que zero, existe esse M aqui é um negativo, tá? Então, eu vou pegar aqui M positivo, tal que se o M é positivo, mas tem que ser para trás do negativo, né? Então, tal que se x é menor do que m, do que menos m, desculpa, porque se o m é positivo, menos m é negativo. Então, f de x menos L perde para epsilon, tá? Então, é a mesma ideia, só que agora, no lugar de eu pegar x que estão maiores do que o m, agora eu pego x que são menores do que um menos m. Bom? Ou se estiver estranhando muito esse negócio, vamos fazer. Não precisa pegar maior do que zero, pode pegar assim. Acho que talvez fique mais natural, né? Muito bem, muito bem. E assim como eu tinha as assíntotas verticais, que era quando o limite da f de x com x indo a dava mais ou menos infinito, a reta x igual a é uma assíntota vertical, nesse caso, as retas y igual a L serão chamadas de assíntotas horizontais, tá? Então, definição. Se um dos itens acima é satisfeito, então a reta y igual a L é chamada assíntota horizontal. Então, essa é a famosa assíntota horizontal, tá bom? Bom, vamos fazer alguns exemplos. Vou começar com o exemplo mais trivial possível. Vamos começar com a função f de x igual a c, constante. Qual que é o gráfico dessa função, né? O gráfico dessa função todo mundo sabe. É uma reta horizontal aqui em C, certo? Então, a ideia mais natural seria o quê? Ora, essa ideia, se a reta o gráfico já é uma reta horizontal, então a ideia mais natural é que a própria reta y igual a c seja uma assíntota horizontal para o gráfico dessa função, certo?
Ou seja, o mais natural é que o limite de x indo a mais infinito ou a menos infinito dessa função seja c, tá bom? Então, o que eu vou mostrar aqui? Mostraremos, deixa eu escrever, mostre que limite de x indo a mais infinito do f de x é igual a c, tá bom? Eu vou fazer o mais infinito, vou deixar o menos infinito de tarefa para vocês. Bom, como que eu faço esse? É muito fácil. É só eu fazer assim. Eu tenho que pegar um epsilon qualquer, né? Para todo epsilon maior do que zero. Note que agora eu tenho que pegar x, tem que escolher um número e pegar x maior do que esse número, certo? Então, eu tenho que escolher um número positivo, qualquer um. Eu vou pegar o 1. Só estou pegando 1 porque é um número que eu gosto. Mas você poderia pegar 2, 3, π, o próprio epsilon, poderia pegar o número que você quisesse, tá? Então, eu vou ter que o módulo de f de x menos c tem que mostrar que isso é menor do que zero. Menor do que epsilon, desculpa. Menor do que epsilon. Mas o f de x é o próprio c. Então, isso aqui vai ser c menos c, que é igual a zero. E o meu epsilon é maior do que zero. Então, zero é menor do que epsilon. Certo? E aí, acabou. Tudo bem? Aí, acabou. Exercício para vocês, então. Mostre que o limite de x indo a menos infinito da f de x também é c. É a mesma estratégia. A única coisa é que no lugar de eu pegar x maior do que um número, eu vou pegar x menor do que um número. Por exemplo, x menor do que menos 1. Tá bom? Próximo. Exemplo 2. Agora, no exemplo 2, eu vou tratar dessa brincadeira aqui. Ó. A gente já brincou com o gráfico da 1 sobre x, né? F de x igual a 1 sobre x. Nós vimos que quando o x tende a zero pela direita, ele vai para mais infinito. A esquerda é menos infinito. Agora, o que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que o limite de x indo a mais infinito da f de x é igual a zero. Tá bom? Eu vou mostrar isso. O outro também dá para fazer, o menos infinito, e eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Deixa eu só copiar isso aqui de outro jeito, escrever melhor aqui. Então, o exercício é, mostre isso daqui. Solução do exercício, então. Solução. Bom, você poderia fazer aquela coisa do rascunho e tudo mais, mas para ganhar tempo eu não vou fazer, tá? De fato. Para todo epsilon maior do que zero, note que se eu pegar x maior do que 1 sobre epsilon, é nessa parte que eu digo que você poderia fazer o rascunho para ver que, de fato, 1 sobre epsilon é o m que eu estou procurando, tá? Note que se x é maior do que 1 sobre epsilon, então, vamos lá agora. Quero mostrar que módulo de f de x menos zero é menor do que epsilon, tá bom? Mas isso daqui vai ser, então, módulo. Quem é o f de x? É 1 sobre x. Menos zero. Bom, 1 sobre x menos zero é o próprio 1 sobre x. O x é maior do que 1 sobre epsilon. O epsilon é positivo, então 1 sobre epsilon é positivo. Se 1 sobre epsilon é positivo e x é maior do que 1 sobre epsilon, então o x é positivo. Tá bom? Se o x é positivo, então 1 sobre x é positivo. Se 1 sobre x é positivo, então o valor absoluto de 1 sobre x é o próprio 1 sobre x. Joia? Aí eu uso o seguinte. Olha só essa frase aqui. Eu estou dizendo aqui que x é maior do que 1 sobre epsilon. Aí eu vou usar a seguinte coisa, que eu tenho que se A é menor do que B,
todos eles são maiores do que zero, então 1 sobre A é maior do que 1 sobre B, certo? Tudo bem? Então, olha só, eu tenho x é maior do que 1 sobre epsilon, que é maior do que zero. Então, eu vou ter que 1 sobre x vai ser menor. Vai ser menor do que epsilon. Porque eu estou invertendo, certo? X é a mesma coisa que 1 sobre x, daí eu inverto. Desculpa, x é a mesma coisa que x sobre 1, daí eu inverto. Se x sobre 1 é maior do que 1 sobre epsilon, então eu vou ter que 1 sobre x é menor do que epsilon sobre 1, que é a mesma coisa que epsilon. Tá bom? E aí acabou. Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Não? Muito bem. Agora, do mesmo jeito que eu fiz as propriedades algébricas dos limites anteriores, né? Eu quero só destacar que também vale as propriedades algébricas para o limite infinito. Então, seria assim. Eu vou colocar aqui como afirmação. Teorema, talvez. Teorema. Tinha colocado como exercício aqui, mas fez teorema. Teorema. Se o limite de x indo a mais infinito da f de x é um número real. Estou colocando isso porque daqui a pouco a gente vai ver o caso em que f de x, o limite dele dá mais infinito, tá? Daí é um pouquinho mais chatinho essas propriedades algébricas. E o limite de x indo a mais infinito do g de x é igual a menos a LG, também é um número real. Então estou pegando aqui, ó, observa, os dois são os limites indo a mais infinito. Então, eu vou ter um limite de x indo a mais infinito da f de x mais g de x, vai ser o quê? Vai ser o LF mais o LG, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites, certo? A multiplicação vai funcionar do mesmo jeito. Vai ser LF vezes LG, ou seja, o limite da multiplicação é a multiplicação dos limites. Depois, divisão, também a mesma coisa. Só que aqui tem aquela observação de sempre, desde que o meu LG seja diferente de zero, tá bom? Observa que eu fiz tudo para mais infinito. Bom, do mesmo jeito, valeria o mesmo resultado, trocando tudo que está com mais infinito e colocando menos infinito. Vale a mesma coisa. Eu peguei esse cara aqui, ó. Tudo agora, tudo que estava mais infinito, eu vou colocar menos infinito. E continua valendo o resultado. Então, eu vou colocar aqui. Menos aqui, menos aqui, menos, menos. Bom, e vale o mesmo resultado. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém pediu para mim? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Aqui nesse exemplo 3, que é o limite de x, então o limite de f de x. Não, aqui nesse exemplo. Dois. Não, mais para baixo. Eu fiz o primeiro, o segundo e o terceiro. Pronto. Nesse que tem essa divisão dessas duas funções, no caso de, por exemplo, em cima o f de x ser 2x, certo? Embaixo 6x, certo? Aí quando o x tender a mais infinito, no caso, essa divisão vai ficar tipo No 2. caso, não se aplica o teorema, né? Olha aqui em cima. Ah, sim. É um número real, certo? Entendo. No teu caso, está dando mais infinito, tá? Então, é bom esse seu comentário para reforçar
essa observação que eu fiz no começo. Esse resultado só é válido quando os limites são números reais. Daqui a pouco nós vamos ver o caso em que o limite da mais infinito dá mais infinito ou menos infinito, e daí esse resultado não se aplica lá. Bom? Certo. Aí, de fato, é mais delicado. Tanto que até depois, no futuro, depois que a gente vê derivadas, a gente vai ver uma ferramenta para tratar apenas esses casos mais complicados, que seriam do item 2 e 3. Muito bem. Vejamos, então, alguns exemplos. Por exemplo, quais são os limites que nós calculamos até agora? Apenas calculei o limite da constante, e vi que ela é a própria constante, e calculei o limite de 1 sobre x, e vi que ele é zero. Agora, de novo, que nem eu fiz antes, junto com esses dois limites e com essas propriedades, nós vamos fazer diversos exemplos. Por exemplo, vou começar com um bem simples. Eu vou pegar um número natural e eu quero calcular o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x a n. Quanto será que dá esse limite? Bom, assim, eu vou usar aqui a mesma técnica que eu usei para mostrar que o limite do x elevado a n, com x indo a A, dá A elevado a n. Eu vou fazer, então, primeiro o caso n igual a 2, depois o caso n igual a 3, e vou continuar repetindo os passos até que eu chegue no n, tá bom? Então, eu vou começar aqui, limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado. Bom, eu sei que isso é o limite do mais infinito. 1 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre x vezes 1 sobre x. Aí, eu uso agora o item 2. O limite de 1 sobre x com x indo ao infinito dá zero. Então, eu vou ter aqui zero vezes o outro que dá zero. Então, esse limite deu zero. Tá? Então, o limite de 1 sobre x ao quadrado dá zero. Aí, eu faço agora o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x ao cubo. Como que eu faço isso? Basta observar que isso é a mesma coisa do que 1 sobre x vezes 1 sobre x ao quadrado. E daí eu uso a propriedade do item 2 novamente, e eu vou ter 1 sobre x, limite de 1 sobre x, vezes limite de 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x foi o exemplo que eu fiz primeiro, que deu zero, e 1 sobre x ao quadrado eu acabei de fazer, deu zero também. Então, esse cara aqui dá zero. Aí eu vou repetindo esse mesmo argumento, e eu vou mostrar, então, que limite de x indo a mais infinito do 1 sobre x a n dá zero. Tá bom? A mesma coisa, vou deixar de exercício, mas do mesmo modo, você pode mostrar que o limite de x indo a menos infinito de 1 sobre x a n é igual a zero também. Tá bom? Muito bem. E também, fazer mais um exemplo aqui. Lógico, você pode mostrar que o limite de x indo a mais infinito de uma constante, digamos, a, vezes 1 sobre x a n, isso vai dar o quê? Isso vai dar a pela propriedade. Vamos fazer direitinho, né? Pelo item 2 novamente. Isso vai ser o limite de x indo a mais infinito de a vezes o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x a n. Aí eu vou ter a vezes zero, que dá zero. Bom? Muito bem. Com isso, eu posso brincar, por exemplo, com esse carinha aqui. Limite
de x indo a mais infinito de 2x² menos 5 sobre 3x² mais x mais 2. Quanto que vai dar esse limite? Qual é a estratégia? Bom, primeira coisa, né, que é importante eu destacar aqui para vocês. Esses quocientes só vão dar certo para a gente calcular esse limite, ou melhor, esse limite só vai ser finito geralmente, quando o denominador tem grau maior ou igual do que o grau do numerador, tá? Senão vai estar mais associado ao que nós veremos mais para frente, que é quando o limite dá mais infinito, e não um número, tá? Mas vamos ver esse cara aqui. O que eu faço para calcular esse limite? A primeira estratégia é mudar essa função para uma função que eu saiba calcular o limite. O que eu sei calcular? Eu sei calcular o limite de 1 sobre x a n de constante e sei somar, subtrair, multiplicar e dividir esses limites, tá bom? Então, eu vou usar isso daí. Então, a estratégia primeira é fazer aparecer nesse limite o 1 sobre x elevado a n. Para isso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x ao quadrado. Por que 1 sobre x ao quadrado? A estratégia é pegar sempre e multiplicar pela maior potência do denominador, tá? Então, esse cara aqui vai dar 2 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado, vai dar 2. Menos 5 vezes 1 sobre x ao quadrado dá menos 5 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por 3 vezes 1 sobre x ao quadrado dá 3. Mais x vezes 1 sobre x ao quadrado dá 1 sobre x. Mais 2 vezes 1 sobre x ao quadrado dá 2 sobre x ao quadrado. Agora, eu uso as propriedades algébricas. Mas o pessoal achou que a aula começava às 8. Um monte de gente entrando agora. Então, limite da divisão é a divisão dos limites. Então, você vai ter limite de x indo a mais infinito de 2 menos 5 sobre x ao quadrado, dividido. Estou fazendo isso porque eu já sei que os dois limites vão dar finito, tá? Se eu não soubesse, o melhor a se fazer era antes calcular separadamente o limite do denominador e o limite do numerador, tá? Então, esse cara vai dar isso. Porque, de novo, o resultado só se aplica quando os dois dão números. E o do denominador dá um número diferente de zero. Agora, eu vou usar o exemplo, o teorema, e separar. O limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui vai dar o x indo a mais infinito do 2, menos 5, vezes o limite de x indo a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado. Aqui eu já usei também que menos 5 sobre x ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes 1 sobre x ao quadrado. E eu usei o exemplo acima aqui, que eu posso separar dessa maneira, tá? E o limite da constante é a própria constante. Muito bem. Tudo isso dividido pelo limite de x indo a mais infinito do 3, mais o limite de x indo a mais infinito do 1 sobre x, mais duas vezes o limite de x indo a mais infinito do 1 sobre x ao quadrado. Aí observa o seguinte, o limite do 2 é o próprio 2. O menos 5 eu copio. O limite do 1 sobre x ao quadrado dá 0. Vezes 0. Tudo isso dividido por. O limite do 3 dá o próprio 3. O limite do 1 sobre x dá 0. O 2 vezes o limite de 1 sobre x ao quadrado que dá 0. Então, esse cara vai dar o quê? Vai dar 2/3. Tudo bem? Então, qual que é a estratégia aqui, né? A estratégia sempre vai ser a mesma nesses casos. É multiplicar pela maior potência
do denominador. Tudo bem? Tá joia? Muito bem. Eu vou fazer agora uma coisa. Fazer a chamada aqui. Eu vou fazer um teste, tá? Com a chamada. Fazer a chamada de uma maneira diferente. Eu vou compartilhar uma planilha do Excel com vocês. Vou colocar o link no chat. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir essa planilha, vai no teu nome e do lado do teu nome você coloca o número 2, tá bom? Do lado do teu nome você coloca o número 2. Certo? Não, ao contrário. Desculpa, ao contrário. Do lado do teu nome você coloca o número 0, porque essa planilha depois só vou colocar ela na outra planilha que tem todas as presenças, e daí lá eu vou calcular as faltas, certo? Então eu só coloco o número de faltas na planilha final. Então, para você ter 0 faltas, você tem que colocar o número 0, tá? Então vamos lá. Essa é a planilha. Eu vou pedir para vocês fazerem isso então. Entra lá e coloca o número 0 do lado do teu nome, tá? Vocês vão ter apenas 3 minutos para fazer isso, tá bom? Agora são 8h07, às 8h10 eu vou encerrar esse cálculo, esse cómputo, tá bom? Vou dar um tempinho aqui para vocês fazerem isso. Alguém ficou com dúvida? De novo, pessoal, abram a planilha aí e coloquem o número 0 do lado do seu nome. Tá, Thales, eu coloco para você. Alguém mais não conseguiu abrir? Ou só o Thales? Tá, Laura, eu coloco para você. Mas era para vocês conseguirem, mesmo estando no celular. Professor, eu não consegui colocar também. Você é quem? Eliel. Ariel. Estranho. Por que vocês não conseguem? Professor, eu não consegui. Eu tô Quem que pelo é você? celular. Aí eu... Qual que é o seu nome? Pode ir colocando no chat, tá? Quem não conseguiu. Acho que não foi uma... Eu queria testar isso, mas talvez não foi uma boa ideia. Vamos ver então. Coloquei a Laura. José Francisco também não conseguiu. Talvez não foi uma boa ideia, não. José Francisco. Não, pode errado.
José Francisco. Pronto. Passada, tinha alguém em cima do teu. Talvez era você mesmo. O sapo anônimo estava em cima do teu, José Francisco. É você mesmo? Micael de Almeida. Aqui, Micael também, então. Micael também tinha uma pessoa em cima do teu, editando. Ibis. Uhum. Certo. Micael. A Ana Carla. Ana Carla. Alex também. Neide. Neide é Edneide, né? E a Nathalie. Por último, a Nathalie, então. Nathalie. Eu achei que eu fosse ganhar tempo com isso, mas não sei. Bom, vou conferir aqui, então, as pessoas que marcaram, tá? Quem está com a presença é o Alex Rodrigues, a Ana, não, Ana Carla, o Daniel José, a Edneide, o Eliel, o Emanuel. O Fernando está aqui em cima, mas não colocou. Eu vou colocar então aqui. Fernando, Marcos, o Harrison, o Ítalo, o João Christian, o João Vitor, o José Alves, o José Carlos, o José Francisco, José Vinícius, a Laura Beatriz, o Luciano, a Ludmila, Maria Caroline, Micael, Nathalie, Thales e só. Tem alguém que está aqui que eu não falei o nome? Acabou o tempo então, pessoal. Já passei essa presença para a lista atual, tá? Então, quem não preencheu, não preenche mais. Agora esse link não vai ter nada nele. Finalizar. Marg, eu não falei teu nome, Marg? Pronto, coloquei para você, Marg. Pronto. Todo mundo aqui, então, que preencheu, eu falei o nome, né? Não tem mais ninguém que está aqui que eu não falei o nome. Muito bem. Vamos, então, continuar a aula. Acho que não foi uma boa ideia, não. Eu achei que iria ganhar tempo, mas não sei. Acabou dando quase no mesmo. Vamos lá, próximo exemplo. Limite de x indo é o mesmo, né? Só que agora é para menos infinito. Mesma estratégia.
Bom, eu fiz daquele jeito, passo a passo, porque era a primeira vez, tá? Mas, no geral, vocês podem simplesmente fazer que nem eu vou fazer esse aqui. Multiplico em cima e embaixo por 1 sobre x ao quadrado, que é a maior potência do denominador. Eu vou ter 2 menos 5 sobre x ao quadrado, sobre 3, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x ao quadrado. E daí eu observo que esse vai para zero, esse vai para zero, e esse vai para zero. Então, esse limite, usando as propriedades aritméticas, vai dar 2/3. Bom, e se eu quiser fazer, por exemplo, esse aqui. Limite de x indo a mais infinito, de 2x ao quadrado menos 5, sobre 3x à quarta, mais x mais 2. Bom, vai fazer esse, então eu faço o limite de x indo ao mais infinito. Mesma coisa, multiplico em cima e embaixo pela maior potência do denominador. Qual é a maior potência do denominador? É o x à quarta. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por x à quarta. Multiplicando embaixo, eu vou ter 3 mais x vezes 1 sobre x à quarta vai dar 1 sobre x ao cubo, mais 2 vezes 1 sobre x à quarta vai dar 2 sobre x à quarta. Depois, 2 vezes 1 sobre x à quarta vai dar 2 sobre x ao quadrado, menos 5 vezes 1 sobre x à quarta sobre x à quarta. Aí eu observo que esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero, esse vai para zero. Portanto, esse limite vai dar 0 menos 0 dá 0, dividido por 3 mais 0, que dá 3. 0 dividido por 3 dá 0. Então, esse limite dá 0. Importante lembrar, pessoal, isso quando o denominador dá diferente de 0, tá bom? Porque no caso em que o denominador é igual a 0, não se aplica. Bom, muito bem. Agora, vamos fazer o caso que o colega falou. Nós estudamos, até agora, o caso em que o limite estava indo para um número, certo? Agora eu vou estudar o caso que quando eu estou indo para a direita, eu estou indo para mais infinito. Ou, quando eu estou indo para a direita, eu estou indo para menos infinito, que seria esse caso aqui, por exemplo. Tá bom? Ou também poderia ter, agora indo para a esquerda, vou para menos infinito, certo? Indo para a esquerda. Ou indo para a esquerda, eu vou para mais infinito. Indo aqui para a esquerda, eu estou indo para mais infinito, certo? Então, vou agora definir cada um desses. E são todos eles do mesmo jeito. Então, vamos lá, definição. O que acontece? Olha só, conforme eu estou indo para a direita, esse cara está cada vez maior. Então, o que acontece? Eu vou ter que, para qualquer número grande que eu pegar, eu vou ter um número grande aqui, que todo mundo que está para frente desse número, quando eu aplico o f de x nele, ele vai estar para cima desse. Então, o que significa limite de x indo a mais infinito da f de x ser igual a mais infinito? Isso significa que, para todo m maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que, se eu pegar x maior que delta, então, o f de x é maior que m. E esse outro aqui é a mesma coisa, só que agora para negativo. Para todo número negativo que eu pegar, eu vou ter um delta, tal que todo mundo que está à frente do delta, o f de x vai estar para baixo desse número negativo menos m. Então, limite
de x indo a mais infinito da f de x ser igual a menos infinito, significa que para todo m maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x é maior que delta, então o f de x é menor do que esse menos m. Agora, o limite indo a menos infinito da f de x ser menos infinito. Ora, mesma coisa. Agora aqui, ó, para todo menos m que eu pegar aqui, eu vou ter um delta, tal que todo mundo que está para frente, para trás desse delta, vai cair aqui embaixo, certo? Para baixo do menos m. Então, para todo m maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x é menor que delta, então o f de x é menor do que menos m. É C esse, não é B. C. E por último, mas não menos importante, eu tenho esse que vai para o mais infinito. Então, é a mesma coisa. Para todo m que eu pegar, eu vou ter um delta, tal que para todo x que eu pego, para trás desse delta, o f de x estará acima do m, certo? Então, o limite de x indo a menos infinito do f de x ser igual a menos infinito. Ah, não. Eu inverti aqui nos desenhos, né? Eu fiz primeiro o menos infinito, agora eu vou fazer o mais infinito, tá? Então, C para todo m maior que zero, existe um delta maior que zero. Aqui é menos delta. Delta menor que zero, né? Esse aqui, quando está indo para menos infinito, quando está indo para menos infinito, o delta é menor que zero, tá? Desculpa que eu tinha escrito errado assim. Tal que, se x é menor que delta, então f de x é maior do que m. Tá bom? Então, desse jeito, eu defino todos esses limites. Muito bem. Eu não vou fazer com todos os detalhes, mas eu vou apenas enunciar. Um exemplo importante que eu tenho é que o limite de x indo a mais infinito de x elevado a n, para qualquer potência de n, pertencente aos naturais, meus naturais aqui não tem o zero, tá? Então, se eu pegar n, um número natural sem ser o zero, eu tenho que o limite de x a n, com x indo ao infinito, dá mais infinito. E o limite de x indo a menos infinito de x a n vai dar, aí esse eu vou dividir em dois casos. Ele vai ser mais infinito quando o n é par, e ele é menos infinito quando o n é ímpar. A estratégia aqui, basicamente, segue o mesma ideia, tá? Eu vou fazer um desenho desses gráficos. Então, o que que acontece? No caso que é par, eu sempre tenho uma parábola, certo? Então, por isso você enxerga que indo para mais infinito, eu estou indo para mais infinito. Indo para menos infinito, eu estou indo para mais infinito. E no caso ímpar, o desenho, a gente vai estudar melhor esses gráficos mais para frente, tá? Mas só para ilustrar o desenho. No caso ímpar é uma coisa assim, certo? Tá abrindo, tá? Tá abrindo aqui, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, quando eu vou para mais infinito, o x vai para mais infinito, o f de x está indo para mais infinito. O x vai para menos infinito, o f de x vai para menos infinito. Bom, vou fazer isso com, de novo, esses gráficos eu vou fazer eles melhor num momento futuro, certo? Bom,
algumas coisas importantes a serem destacadas. Teorema. Se eu tiver que o limite de x indo a mais infinito do f de x é mais infinito e o limite de x indo a menos infinito do f de x, eu vou escrever assim, para ver se vocês entendem. Ele é ou um número real, ou é mais infinito, se o limite da g, desculpa. Pega duas funções, uma vai para mais infinito, e a outra ou converge para um número, ou converge para mais infinito. Então, eu vou ter que o limite de x indo a mais infinito da f de x vai dar mais infinito, da f mais g. Desculpa. O limite, então, da soma de duas, em que uma delas vai para mais infinito e a outra ou vai para mais infinito ou vai para menos infinito, isso vai dar mais infinito. Aí você pode se perguntar, e no caso em que o limite da x indo a mais infinito, da g de x, fosse menos infinito? Esse caso eu falo para vocês, cuidado com ele. Ele não é trivial, tá? Esse caso aqui não é trivial. Você vai ter que brincar com ele e fazer chegar esse f de x mais g de x numa outra coisa, tá bom? Esse caso aqui, então, cuidado. Bom? Agora, se eu tivesse, agora o contrário. É tudo. Se fosse aqui, ó. Se esse cara aqui fosse menos infinito, e aqui, no lugar de mais infinito, eu colocasse menos infinito, aí daria a mesma coisa. Então, o limite de uma que vai para menos infinito com uma constante, uma que vai para uma constante, ou para uma que vai para menos infinito, isso vai para menos infinito. Mas e se no lugar do menos infinito fosse mais infinito? Aí você tem que ter cuidado, tá bom? Uma coisa importante a destacar, se esses limites aqui do x eu colocar menos aqui embaixo, opa, escrevi errado, aqui era para ser mais, desculpa. Sempre, ó, todos esses resultados, sempre eu estou usando, sempre, ou x indo para mais infinito, ou x indo a menos infinito. Então, ó, mais infinito, ó, vou colocar até a mãozinha aqui para ilustrar melhor. Cadê a mãozinha aqui? Ó, x indo para mais infinito, mais infinito, mais infinito. X indo para mais infinito, x indo para mais infinito, x indo para mais infinito. Tá? Ou, mesmo resultado, para x indo para menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito, menos infinito. Tá bom? Que é a mesma coisa nas observações. Tudo bem? Então, essa seria a propriedade aritmética da soma dos limites indo para mais infinito. E a multiplicação? Multiplicação, mesma coisa. Se eu tiver limite de x indo para mais infinito da f de x e limite de x indo a mais infinito da g de x, se esse cara aqui, vou fazer assim, vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu escrever aqui de uma maneira legal. Esse limite aqui, um é mais infinito, e o outro pode ser um número real, ou mais infinito, ou menos infinito. Aí eu vou ter assim, ó, mais infinito vezes mais infinito agora. Limite de f de x vezes g de x vai ser mais infinito quando
a f, quando o limite da g é um número real ou é mais infinito. Não, desculpa. Quando é um número positivo, faltou eu falar uma coisa aqui. Não é para todos os números reais, tá? É números reais sem ser o zero. No caso em que aparecer um número real sendo zero, aí cuidado, tem que ter mais cuidado, tá? Então, são números reais, exceto pelo zero, tá? Então, se o limite da g for um número positivo ou for mais infinito, o limite da multiplicação dá mais infinito. E vai ser menos infinito quando o limite da g for um número negativo ou for menos infinito. Então, aqui, basicamente, né, o que eu tenho é que limite, o que eu tenho basicamente é a multiplicação de mais infinito com um número, entre aspas, tá? Com um número positivo, dá mais infinito. Mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito. Mais infinito vezes um número negativo dá menos infinito. Mais infinito vezes um número positivo vezes menos infinito, mais infinito vezes menos infinito, dá menos infinito, tá bom? Eu vou deixar como tarefa para vocês, é só reorganizar, tá? Completar os outros casos. Quais são os demais casos, né? São, por exemplo, quando o limite da f de x com x indo a mais infinito dá menos infinito. Aí você vai ter que refazer todos esses casos. Mas a ideia é a mesma, tá? De novo, sempre tomando cuidado no zero, tá? Se uma vai para mais infinito e a outra vai para zero, eu posso falar alguma coisa da multiplicação? Não. Bom, vamos fazer aqui um exemplo que a gente consegue brincar com ele. Então, o limite de x indo a mais infinito de 3x ao quadrado menos 5 sobre 3x ao cubo sobre 3x ao quadrado mais x mais 2. Bom, a estratégia de sempre, né? Multiplica em cima e embaixo pelo maior denominador, pela maior potência do denominador. Então, esse cara vai ser a mesma coisa que o limite de x indo a mais infinito de 3x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado vai dar 3x, menos 5 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, mais x vezes 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x, mais 2 sobre x ao quadrado. Bom? Agora vamos brincar com isso. Eu vou escrever esse cara como uma multiplicação de duas. Uma delas é o 3x menos 5 sobre x ao quadrado. E a outra é o 1 sobre 3 mais 1 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Bom, o que eu faço com esse aqui? Bom, observa o seguinte. Eu vou colocar igual, vou colocar daqui a pouco o que é, certo? Eu vou primeiro explicar o porquê que eu vou colocar aquele resultado depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o limite separado dessas duas multiplicações. Limite de x indo a mais infinito de... vou começar pelo outro, que é mais fácil. Limite de x indo a mais infinito de 3 mais 1 sobre x
mais 2 sobre x ao quadrado é igual ao quê? Bom, esse vai para zero, esse vai para zero, então esse cara vai para 3. Agora, no 3x mais 5x ao quadrado, eu observo o seguinte. O limite de x indo a mais infinito de 3x vai dar mais infinito, certo? Por quê? É a multiplicação do x que vai para mais infinito com 3, certo? Nós vimos que mais infinito vezes um número positivo dá mais infinito. E o limite x indo a mais infinito de menos 5 sobre x ao quadrado, isso vai ser a mesma coisa que o limite de x indo a mais infinito de menos 5 vezes 1 sobre x ao quadrado. E agora eu tenho a multiplicação de um número negativo com uma que vai para mais infinito. Então, isso vai dar menos infinito. Certo? Isso porque, de novo, esse número é negativo, estritamente, tá? Se fosse zero, não teria o que fazer. Bom, desses dois aqui, eu vou ter, então, que o limite de x indo a mais infinito de 3x menos 5 sobre x ao quadrado vai dar quanto? Ele vai dar, então, eita, aqui não dá para eu brincar, né? Porque uma deu mais infinito e a outra menos infinito. Foi até bom ter feito isso, então eu vou mudar aqui, tá? É bom destacar. Nesse caso, que uma deu para mais infinito e outra deu para menos infinito, não tem o que fazer na subtração, tá? Para eu conseguir brincar, as duas têm que dar mais infinito para eu poder subtrair. Porque não é verdade que mais infinito menos infinito dá zero, tá? Então, eu vou deixar aqui com mais. Tá? Corrige aí, então. Vou colocar aqui, então, em vez de 3x ao cubo mais menos 5, vou colocar mais 5. Porque senão eu teria um probleminha ali. Muito bem, agora sim, sendo mais, uma vai para mais infinito, outra vai para mais infinito. Então, a soma de duas que vão para mais infinito vai para mais infinito. Então, agora eu vou ter o quê? Eu tenho aqui a multiplicação de uma que vai para mais infinito e a outra que vai para uma constante positiva. Então, esse cara vai para mais infinito, certo? Porque é a multiplicação de uma que vai para mais infinito com uma que vai para uma constante positiva. Ficou alguma dúvida desse exemplo, pessoal? Não? Muito bem. Antes de continuar, eu queria só fazer uma observação. E é a seguinte. Lembra que nós vimos que eu posso passar, quando o limite de x indo a zero, da raiz de f de x, por exemplo, x indo a uma constante, né? Eu podia passar o limite para dentro. A observação que eu quero fazer é que, no caso que o limite vai para mais infinito, eu ainda posso passar esse limite para dentro, certo? Da raiz. Bom, então, feita essa observação, vou fazer o próximo exemplo. Limite de x indo a mais infinito de raiz de 9x ao quadrado mais 2 sobre 4x mais 3. Então, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por quem? Pela maior potência do denominador. Quem é a maior potência do denominador? É o x. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre x, certo? Eu acho que eu falei errado, né? A primeira vez. Então, só para não sobrar dúvida, eu tenho que multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre a maior potência do denominador. Tá? Professor, por que multiplicar embaixo por 1 sobre a maior potência do denominador? Oi? Por que multiplicar embaixo por
1 sobre a maior potência do denominador. Para poder cair no caso desses limites que eu conheço. Porque quando o x está indo para mais infinito, eu quero trabalhar com um 1 sobre x, para cair num número. Tá bom? Porque se eu não faço isso, o que eu teria aqui? Eu teria em cima um que vai para mais infinito e embaixo um que vai para mais infinito. Eu tenho um resultado que fala sobre divisão de mais infinito sobre mais infinito? Não tenho. Então, eu uso essa estratégia para cair num caso que eu conheço. Tá bom? E sempre quando eu tiver com essas frações, a estratégia é sempre a mesma. Multiplica em cima e embaixo pela maior potência do denominador. Pelo oposto da maior potência do denominador. Inverso da maior potência do denominador. Então, eu vou multiplicar. Entendeu? Muito bem. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por quem? Em cima e embaixo por 1 sobre x. Então, com isso, eu vou ter limite x ainda mais infinito de 1 sobre x vezes a raiz de 9x ao quadrado mais 2. Dividir 4x vezes 1 sobre x dá 4, mais 3 sobre x. Bom, agora eu quero jogar esse 1 sobre x para dentro da raiz. Aí eu observo o seguinte, o x está indo para mais infinito. Se o x está indo para mais infinito, então ele é positivo. Se ele é positivo, então 1 sobre x é o valor absoluto de 1 sobre x. Certo? E o valor absoluto de um número é igual à raiz desse número, elevado ao quadrado. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Observa o seguinte. Opa. Agora, observa. Agora, observa o seguinte. 1 sobre x, tudo isso elevado ao quadrado, é a mesma coisa do que 1 sobre x elevado ao quadrado. Agora, eu uso aquele resultado, que a raiz de A vezes a raiz de B é igual a raiz de A vezes B. E daí eu vou ter o quê? Eu vou ter limite de x indo a mais infinito da raiz quadrada de 9x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado dá 9, mais 2 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido por 4 mais 3 sobre x. Bem? Agora, não tem mais o que fazer, né? Agora o exercício já acabou. Agora, o limite, na verdade, eu não vi que limite da divisão é a divisão dos limites, né? Eu só vi a multiplicação, mas não tem problema. Eu posso escrever isso como sendo... talvez, devesse ter colocado, né? O limite da divisão também é a divisão dos limites, desde que o limite convirja, tá? Desde que o limite dê um número, eu posso fazer que o limite... Vou colocar depois esse resultado, tá? Limite 9 mais 2 sobre x ao quadrado sobre o limite de x ainda mais infinito de 4 mais 3 sobre x. E agora eu uso a minha observação. Isso é a mesma coisa que a raiz do limite de x indo ao mais infinito de 9 mais 2 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido pelo limite de x indo ao mais infinito de 4 mais 3 sobre x. E daí, esse cara vai dar o quê? Esse cara vai dar 9 mais 0 dividido por 4 mais 0, raiz quadrada. Né? Então, isso vai dar 3 sobre 4. Tudo bem? Então, aqui, só para registrar, né?
eu estou usando o resultado, que o limite de x indo a mais infinito de f de x sobre g de x é igual a limite de x indo a mais infinito da f de x sobre o limite de x indo a mais infinito da g de x. Mas para isso, o que eu preciso? Eu preciso que ambos os limites de x indo a mais infinito da f e da g, ambos, a f e a g, ambos sejam números reais. Tá? Então, desde que ambos sejam números reais e o limite da g seja diferente de zero. Ou seja, por exemplo, no caso em que uma delas fosse mais infinito ou menos infinito, aí não funcionaria. Bom? Muito bem. Muito bem. Esses são, então, os limites indo para o mais infinito. Tá bom? Só fazer aqui, para finalizar, vou reunir todos os limites que nós fizemos envolvendo o mais infinito. Então, vamos lá. Eu vou escrever um gráfico e daí vocês me dizem. Se o gráfico da minha função f é, por exemplo, isso aqui. O que isso quer dizer, pessoal? Que isso aqui é A. Quer dizer que limite de x indo à direita da f à esquerda da f de x é mais infinito. Certo? Se eu faço agora esse aqui, agora eu tenho aqui o meu A, e daí eu escrevo, o meu gráfico é, por exemplo, isso aqui, ó. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite de x indo a pela esquerda da f de x é menos infinito. Juntando todos os limites que envolvem infinito, tá? Se eu tenho esse cara aqui agora, esse cara aqui é limite de x indo a pela direita da f de x dá mais infinito. Se eu tenho agora esse cara aqui, esse cara assim, coisa assim, por exemplo, é limite de x indo a pela direita da f de x dá menos infinito. Tá? E se eu tiver uma coisa assim, dos dois lados? Aí esse é cara aqui, quer dizer que o limite de x indo a da f de x é mais infinito. E se eu tenho uma coisa assim? Quer dizer que o limite de x indo a da f de x é menos infinito. O que mais? Se eu tenho uma coisa assim. Vou escrever primeiro o desenho e depois eu escrevo isso. Se eu tenho agora uma coisa assim, esses que eu tinha feito até agora eram das aulas passadas. Agora eu vou fazer os da aula de hoje. Se eu tenho uma coisa assim, ó, esse aqui é o L, e esse aqui é o gráfico da minha função. Esse aqui então quer dizer que o limite de x indo a mais infinito da f de x é L. E se eu tenho esse cara aqui?
Aí esse cara aqui quer dizer, então, que o limite de x indo a menos infinito da f de x é f. E se eu tenho uma coisa assim? Sei lá, uma coisa assim. Limite de x indo a mais infinito da f de x é mais infinito. E se eu tenho uma coisa assim? Aí o limite de x indo a mais infinito da f de x é menos infinito. E se eu tenho uma coisa assim? O limite de x indo a menos infinito da f de x é mais infinito. E se eu tenho uma coisa assim? Limite de x indo a menos infinito da f de x é igual a menos infinito. Certo? Agora, olha esse cara aqui, ó. Tem assim na horizontal, né? E se eu tivesse uma coisa assim? E se eu tivesse uma coisa assim, pessoal? Está se aproximando dessa reta. Em que caso que eu estou aqui? Alguém pode me dizer que caso que é esse? Isso não é função, não, né, professor? Não é função, exato. Esse caso não é tratado, certo? Porque não é gráfico de função. A não ser que você trocasse, certo? Invertesse as coisas. Em vez de tratar uma função que a gente está tratando y igual a um f de x. Esse caso aqui, ó, não funcionaria. Você poderia brincar com esse se você mudasse, em vez de pensar y igual a f de x, pensasse x igual a um g de y. Aí sim você poderia brincar com ele, tá bom? Mas a priori, você não pode brincar com esse. Tudo bem? Muito bem. Joia. Com isso, encerramos a parte dos limites envolvendo o mais infinito. Agora, nós vamos começar a fazer as famosas funções contínuas. Funções contínuas, poxa, são uma das coisas mais importantes da matemática. Nós vamos, lógico, começar aqui no caso mais trivial das funções contínuas, que são funções contínuas, que são funções cujo domínio é um subconjunto de R e o contradomínio é R, tá bom? O que é uma função contínua? Bom, eu vou começar com uma ideia heurística da função contínua. Não é a definição, tá? É só uma ideia, uma imaginação de como eu poderia definir uma função contínua. E a partir dessa ideia, eu vou trazer a definição que de fato é a definição de função contínua. Então, heuristicamente, a função contínua é aquela que eu faço o esboço do gráfico sem tirar o lápis. Essa seria a ideia, tá? Da função contínua. É aquela função que eu desenho o gráfico dela sem tirar o lápis. Por exemplo, eu estou aqui, vou desenhar uma função contínua. Então, eu peguei aqui minha canetinha e estou desenhando, tá? Lógico, sempre respeitando para ser função. Não posso fazer isso porque daí deixa de ser função. Então, sempre respeitando o que é função, sem tirar o lápis, a caneta do papel, isso vai virar uma função contínua, tá bom? Lógico que isso não é uma definição formal, né? Isso não é matemática.
Bom, agora eu vou fazer alguns exemplos de funções que essa intuição me diz que não são contínuas. E a partir deles, eu vou montar a definição de verdade de função contínua. Por exemplo, vamos brincar com esse cara aqui. Vamos supor que eu estou aqui desenhando o gráfico. Aí tem um ponto que o gráfico não está definido. Nesse ponto não tem o gráfico. E daí eu continuo. Aí esse cara aqui, então, não é contínuo, por quê? Eu deixei de desenhar o gráfico nesse ponto. Tá bom? Aí você pode falar, então não tem f de A. E se tivesse o f de A, ainda tem um caso em que tem o f de A e a função deixa de ser contínua? Tem. Por exemplo, você está desenhando aqui o gráfico da tua função, e daí quando chega aqui no A, você dá um salto e vem para cá. E depois continua. Esse cara aqui também não seria uma função contínua. Porque eu tive que tirar a minha caneta do papel para desenhar ele. Certo? O 3. O 3 não é gráfico de função, por quê? Desculpa, nem desenhei ainda, né? O 3 não vai ser uma função contínua. O que eu vou fazer? Bom, esse salto aqui, eu saltei só num ponto, certo? Mas eu poderia ter saltado mais. Por exemplo, eu estou aqui, venho para esse aqui, e daí eu dou um salto e vou para esse cara aqui, ó. Por exemplo, está definido no A, mas eu vou para o salto e continuo. Esse cara também não é gráfico de função. De novo, eu tirei o lápis do papel para desenhar ele. Não é gráfico de função, não. Não é uma função contínua. E, por exemplo, poderia acontecer, como a gente acabou de ver os limites indo para mais infinito, né? Poderia acontecer o quê? Poderia ter uma coisa assim, ó. Estou vindo aqui, papapá, aí chega aqui, eu até estou definido nesse ponto. Mas daí, no A, eu tenho uma assíntota vertical. E o gráfico da função faz uma coisa assim, por exemplo. Tá bom? Todos esses são exemplos de funções que não são contínuas. E por que elas não são contínuas? Porque elas têm algum problema no A, certo? Então, nos exemplos acima, a função, ou as funções, não são contínuas. Pois tem problema. Esse tem aqui, acho que tem um acento assim, né? Eu tenho a impressão que esse acento do tem no plural caiu na reforma, mas, bom, como eu sou velho, eu escrevo ele. Desculpa se estiver errado. São contínuas, pois tem problema no A. Agora, eu vou escrever matematicamente qual é o problema no A que tem, certo? E a partir desses problemas do A, eu vou definir o que é uma função contínua. Então, o que aconteceu no item 1? Por que o exemplo do item 1 não é uma função? Não é, desculpa, contínua? No item 1 teve o problema de que o A não pertence ao domínio da função. Ou seja, não posso falar de f de A, não existe o f de A. Esse foi o problema. Então, o problema foi que o A não está no domínio da f. E no item 2, qual foi o problema? No item 2, até a f de A está definida. Só que o limite de x indo a A do f de x é diferente do f do A. Esse foi o problema que deu no item 2. E no item 3 e 4? O item 3 e 4, a razão deles não funcionarem é a mesma.
Qual que é a razão? É que o limite de x indo a A não existe. Não tem um limite, certo? Por isso que deixou de ser contínua. Então, quer dizer que para uma função ser contínua, o que vai ser uma função contínua para a gente? Vai ser uma função em que eu não tenho nenhum desses problemas. Ou seja, é uma função que, eu vou dizer que a função é contínua no A, quando o A está no domínio. Quando existe o limite. E quando o limite é igual ao f de A. Tá bom? Então, de novo, eu dei aqui para vocês 4 exemplos de funções que a nossa intuição nos diz que não são contínuas, porque tem um problema no A. Qual é o problema no A? Uma, o A não está no domínio. A outra, o limite do f de x não existe. E também coloquei 2, na verdade, que o limite não existe. E também coloquei uma que o limite existe, mas é diferente do f de A. Tá bom? Todos eles são problemas que, quando eu estou no contrário, ou seja, não acontece nenhum desses problemas, eu vou dizer que a minha função é contínua. Então, eu vou definir. Definição. Agora eu vou definir formal, tá? Eu vou até colocar mais uma condição que não estava ainda aí. Seja y igual a f de x uma função. E eu chamei de A, né? Então eu vou continuar chamando de A. E A pertencente aos reais, tal que existe um intervalo aberto, tal que intervalo aberto, vou chamar esse intervalo de I, tal que o A pertence ao I e o I está contínuo no domínio. Por que eu estou colocando esse intervalo? É só complicação à toa? Não, não é complicação à toa. Por quê? Eu tenho que calcular o limite. Para calcular o limite, o A tem que estar no intervalo, certo? Contendo o A, que o intervalo sem o A está dentro do domínio, certo? Como o A já tem que estar dentro do domínio, eu vou manter esse intervalo dentro do domínio, com o A. Tá bom? Então, é para poder calcular esses limites. Por isso que eu coloquei esse intervalo contendo o A. Então, vamos lá. Tem que ter esse intervalo contendo o A e dentro do domínio. Bom, aí eu vou dizer, diremos, que F é contínua em A quando? Primeiro, o A tem que estar no domínio, foi isso que a gente viu. Segundo, tem que existir o limite de x indo a A da f de x. Terceiro, esse limite, além de existir, ele tem que dar o próprio f de A. Certo? Observa que, na verdade, se eu tivesse o item 3, escrevesse... Tem muitos livros que só escrevem o item 3. Por quê? Porque o item 3 já dá conta dos outros dois. Porque se eu estou falando que o limite de f de x com x indo a A dá o f do A, o que isso quer dizer? Quer dizer que f de A existe. Se f de A existe, quer dizer que o A está no domínio. Se o limite é igual ao número, isso quer dizer que o limite existe. Tá bom? Então, se o item 3 é satisfeito, os outros dois precisam também... Está subentendido que os outros dois estão satisfeitos, tá? Então, por isso, muitos livros definem apenas com o item 3, tá? Mas eu vou escrever aqui de outro jeito. Note que para 3 estar sendo satisfeita,
Então, 1 e 2 são satisfeitos. Tá joia? Alguma dúvida? Bom, então eu defini aqui quando uma função é contínua em um ponto A, certo? Quando não satisfizer alguma dessas informações, se um dos itens acima não são satisfeitos, então a função não é contínua no A, certo? No caso em que ela não é contínua no A, eu vou chamar aqui, diremos que F é descontínua, tá? Então, para ser descontínua, eu tenho que não devo ser contínua. Tá bom? Bom. Antes de continuar, eu quero também trazer mais umas nomenclaturas. Se A está contido no domínio da minha função, então F é dita contínua no conjunto A, quando F é contínua em cada X pertencente a A. Certo? E eu vou dizer simplesmente que a função é contínua quando acontecer o quê? F é dita contínua. Perceba que até agora eu estava trabalhando com contínua em um ponto. Eu vou dizer apenas que ela é contínua, é dita contínua, quando F é contínua no domínio. Ou seja, em cada ponto do domínio, a minha função é contínua. Bom, eu quero voltar agora, antes de terminar a aula, eu queria, para concluir, pensar num exemplo abstrato aqui. Dos exemplos que a gente fez para definição de função contínua, suponhamos que eu estou nesse caso aqui. Ó. Suponhamos que o gráfico da minha função f é isso daqui, ó. Ou que o gráfico é isso aqui. Em uma, a função não está definida no A. E na outra, a função está definida no A. Tá? Aí eu te pergunto, a partir dessa função, essa função f não é contínua. Mas a partir dela, eu posso construir uma função contínua? Eu vou copiar esse gráfico aqui para construir uma função contínua. O que teria que acontecer para ter uma função contínua? Ora, eu deveria ter definido nesse ponto. E para qual valor que eu vou definir nesse ponto? Esse ponto, que é o meu, da nova função g de A, tem que ser o quê? Tem que ser exatamente o limite de x indo a A da f de x. Certo? Então, o que eu vou fazer? A partir dessas funções, a função pode não existir. Desculpa. Se o limite da função não existe, desculpa.
Se o limite da função existe, mas ela não é contínua no A, eu posso definir uma nova função que ela seja contínua no A. Nesse caso, definindo g de x como sendo, a minha g vai ser exatamente igual a f para x diferente de a, e vai ser o limite de x indo a A da f de x quando x é igual a A. Essa função é contínua. Tá bom? Então, definindo essa função, nós vamos ter g é contínua e a f de x é igual a g de x, exceto no A. Tá bom? Então, essas duas funções elas vão diferir apenas por um ponto. Ó, essa função de cima e a de baixo diferem apenas por um ponto, que é no ponto A. Mas a de cima é descontínua no A e a de baixo é contínua no A. Tá bom? Muito bem. Nossa, quem que está entrando a uma hora dessas? Ou alguém levantou a mão? Ou barulho de levantar a mão? Sei lá. Estranho. Muito bem. Vamos fazer agora alguns exemplos de funções contínuas para encerrar a aula. Exemplo 1. É o exemplo mais simples possível. Se f é uma função polinomial, vimos que o domínio de um polinômio é todos os números reais. E também a gente viu que o limite de x indo a c do f de x é igual a c para todo c pertencente aos reais. Deste modo, f é contínua em cada C pertencente aos reais. Mas os reais é todo o domínio. Então, isto é, F é contínua. Porque para ser contínua, ela tem que ser contínua em todos os elementos do seu domínio. Continua. Muito bem. E se eu pegasse essa função aqui? Sejam P e Q funções polinomiais. Tal que o Q do A é diferente de zero. Se eu definir R de x como sendo P de x sobre Q de x, então, é lógico que eu vou ter, está bem definido, o P de A sobre o Q de A, já que o Q de A é diferente de zero. Então, eu vou ter que o A pertence ao domínio da minha função R. E, pelas propriedades algébricas de limite, nós vimos que esse cara aqui é o P de A sobre o Q de A. Ou seja, é o R de A. Certo? Então, desse jeito, eu tenho que a minha função R é contínua em A.
Então, para uma função racional ser contínua num ponto A, basta que o A aplicado no denominador seja diferente de zero. Bom, para terminar, vou deixar um exercício para vocês fazerem de lição de casa. Determine os pontos de R em que f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x não é contínuo. Muito simples esse exemplo, né? Pelo exemplo acima, basta você determinar quando o polinômio do denominador é diferente de zero. É igual a zero, desculpa. Nos pontos onde o denominador for igual a zero, a função não será contínua. Tá claro, pessoal? Bom, é isso que a gente vai terminar aqui. Até tinha preparado mais exemplos, mas a gente faz os outros exemplos na próxima aula, tá? Alguém tem alguma dúvida da aula? Ou das aulas? Ou do curso? Não? Então tá bom. Então vou encerrar aqui a gravação. Lembrando, né? Daqui a pouco eu vou colocar a aula no